Boa tarde a todos. Então, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, que é o grande arquiteto do universo, agradecendo a Jesus, que é o nosso caminho, modelo e guia, agradecendo a nossa querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, por tudo que ela nos oportuniza e por tudo que ela nos proporciona, a nossa gratidão a Jesus, aos fundadores da casa, poucos vivos ainda, talvez alguns estão por aqui hoje, mas dizendo a Ti, Pai, o quanto somos gratos pela família, pelas provas, pela dor e pelo sofrimento. Sabemos que tudo é necessário, sabemos que nada é por acaso. E nos ensinastes que o mais importante de tudo é o amor, o amar a Deus, amar ao próximo. Muito obrigado, Pai, por essa semana de comemorações e a gratidão novamente àqueles que 47 anos atrás fundaram a Sociedade Espírita de Jesus de Nazaré. O nome não podia ser melhor, Jesus de Nazaré. Aquele que é o governador do planeta Terra e talvez de vários planetas, o espírito mais evoluído que pisou nesse planeta, que só nos deixou lições de amor, de caridade, de bondade e de fé, e que assim seja. Então eu inicialmente agradeço aí a nossa presidente e toda a diretoria aí pelo convite. Eu fiquei uns 15 dias assim. Liguei para ela pensando no tema vivências, né? E o vivências nada mais é do que o que a doutrina espírita vem nos proporcionando para alguém e para toda a minha família, que eu tenho mais tempo de Jesus de Nazaré, mais da metade da minha vida, é nessa abençoada casa. São 36 anos. Eu comecei aqui em junho de 88, pela dor, para tratar uma irmã também, né, que dava convulsão semanal. E, vindo de família católica, entrei aqui numa quarta-feira e no sábado vim aqui novamente, de tanto que eu gostei do que eu escutei na quarta-feira, né? Então, a gratidão da gente é muito grande por essa casa. Aqui é uma família. Eu comecei aqui, estou um pouquinho emocionado, porque talvez a presença de alguns fundadores que eu senti que estão por aqui, talvez. Então, vocês não me levem a mal. Mas, que chorar é bom, né? Mas quando eu botei o pé aqui dentro do salão, eu senti a presença, provavelmente, de alguns fundadores da casa, né? Então, eu comecei aqui, a oportunidade que eu tive aqui foi de começar a organizar a fila aqui no sábado à tarde. E, na época, o meu primeiro professor aqui, o senhor Ramiro Ranzi, que morreu com 100 anos, né? Ele, todo sábado à tarde, lá onde tem a livraria, a gente fazia o estudo, o grupo de integração. E depois, com apenas 28 anos, eu cheguei com 23 aqui na casa. Eu cheguei com 23 anos de idade. E com apenas 28, eu virei presidente aqui da casa. A nossa casa, ela dá oportunidade para todas as pessoas estudarem, colaborarem, entenderem o que é o propósito que Jesus quer da vida da gente, que é evoluir e fazer o bem, né? Então, com 28 anos, eu assumi a presidência, a Denise Radaelli foi a vice, o Nelson Caldarte era o tesoureiro, não, ele era o responsável pela livraria. Tesoureiro era o seu Divino, que foi o fundador dessa casa aqui. A gratidão que a gente tem a ele, a família dele, sempre é muito grande. Ele, um mês antes de morrer, ele doou esse terreno aqui do lado, que vai ser construído futuramente um outro andar. Ele ajudou a construir o Harmonia e Luz, no bairro Esplanada, Portal da Luz, o Caminho de Luz no bairro Pioneiro, que eu tive ontem lá de noite fazendo palestra, e o pessoal
falando da gratidão dele, o seu divino, por ter doado todo o terreno lá, né? E ele ajudou na reforma do Fora da Caridade Nossa Salvação, que fez 100 anos, né? Então, a gente inicia tendo gratidão a Jesus, porque nos ensina que nada é por acaso. Com certeza, esse que vos fala, fez muita coisa errada em vidas passadas, muitas. E a doutrina espírita, no capítulo 5 do Evangelho, explica ali sobre o porquê que a gente esquece o passado. Está lá no capítulo 5, esquecimento do passado. Está no capítulo 6 do Evangelho, que o título é o Cristo Consolador, diz assim num parágrafo: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas. Quais coisas? Da vida. Por que nós estamos aqui? Estamos aqui para evoluir, para fazer o bem, mas principalmente a gente progredir e se reconciliar. A parte mais difícil, reconciliar com os desafetos de vidas passadas que estão dentro da nossa casa. Não inimigos, desafetos, né? Também a doutrina nos ensina a lei do amor. E cada um que está aqui na tarde de hoje é o produto do amor, de um pai e de uma mãe. A minha mãe, que me acompanha há 36 anos, que está aqui hoje, eu falo muito das mães, porque o amor mais puro é o amor de mãe. Não tem amor mais puro que o amor de uma mãe. Também a doutrina nos ensina o sentido da vida, que a gente não está aqui a passeio. E eu lembro uma frase do seu Ximenes, todos conheceram aqui o seu Ximenes, que ele dizia assim, que a gente tem que ser seguidores de Jesus, não de homens. Ele falava muito essa frase, além dos poemas que ele falava aqui para a gente, né? Então, Jesus é o modelo, é aquele que a gente tem que seguir. Eu vejo aqui na plateia, ainda viva, graças a Deus, uma das fundadoras da casa, né, que é a Salete Bertotto, né, Salete. E então, para a gente chegar aqui hoje, nesse dia 17 de outubro, 47 anos depois, vai fazer no domingo, teve a contribuição da Salete, do seu Ramiro. O seu Ramiro ajudou a pregar essas cadeiras aqui no salão. O seu Ramiro Rance. O seu Divino entrou com a parte financeira. O seu Divino era o melhor vendedor de livros que eu conheci na minha vida. Eu acho que eu aprendi um pouquinho com ele a divulgar os livros aqui, porque nesse sábado que eu vim aqui, 3 dias depois, ele me vendeu praticamente todas as obras básicas. Ele dizia assim, esse aqui é bom, o Livro dos Espíritos é a base. Está aqui comigo. Caindo alguns pedaços aqui, está aqui comigo ainda. Esse aqui vai dizer tudo que a gente precisa. Mas é importante tu comprar o Evangelho. É importante comprar o Evangelho, para fazer o Evangelho no lar. Mas se tu quiser entender, porque eu também fui católico, o porquê do céu e o inferno, nós temos esse livro. Mas se tu quiser entender um pouquinho sobre a formação dos mundos, tem a Gênese. Ele era, além de ser uma excelente pessoa, um excelente ser humano. Conviver com a dona Eulália, eu brincava, né? 15 anos, mais ou menos, dos 36 anos, dando passe do lado dela, a esposa do seu Divino. O seu Ramiro e a dona Zamira, juntos, todo sábado à tarde aqui. Seu Ximenes, estou vendo aqui a Salete na plateia também, que começou mais ou menos na mesma época que eu, né? E então, a doutrina, essa vivência, vai nos ajudar a tentar ser um melhor pai, que não é fácil nos dias de hoje, tentar ser um bom esposo, que também não é fácil. Vocês falem com a Joana, que ela está aí depois, ela vai dizer uns 50 defeitos que eu tenho. Mas eu estou tentando melhorar. Então, a parte mais difícil da gente como espírita é exatamente a vivência. É a gente fazer a reforma íntima
aprender a perdoar mais rápido, né? Aprender a ter paciência. Às vezes a gente quer resolver todos os problemas rápido, e as provas que a gente tem que passar, que está aqui na pergunta 258 e 259, que é nós mesmos que as escolhemos, está aqui, mas Deus é tão bom com a gente, que a intensidade da prova, pela prática do bem, a gente pode reduzir ela. A intensidade, às vezes, pode ser reduzida pela prática do bem. A gente trabalhando aqui na casa espírita, estudando, sendo um bom cristão, sendo um bom espírita, um bom pai de família, né? Então, quando o Evangelho fala aqui, né, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem. De onde é que a gente vem? Aqui, a Terra, o planeta de provas e expiações, a prova, ela passa, tudo passa. A doutrina espírita é muito boa com a gente. A doutrina espírita matou a morte. Mas mesmo os espíritas, a gente tem medo da morte. Todos nós temos ainda. A gente diminui um pouquinho o medo, porque a gente sabe que a vida de lá é o prosseguimento do que a gente fez aqui, de bom e de ruim. E que Deus não castiga ninguém. Mas a doutrina espírita nos ensina, e isso foi uma coisa que me ajudou muito, que muitos de nós que fizemos catequese, fizemos a crisma, a gente às vezes era passado para nós, principalmente quem nasceu no interior, era passado um Deus que castigava. Deus não castiga ninguém. É nossos erros que a gente tem que resgatar. Por isso que tem que passar pelas provas do casamento. Por isso que tem as expiações. As expiações são obrigatórias, que é o cumprimento de pena. Ontem eu usei na palestra um livro, Deficiente Mental, Porque Fui Um, da Vera Marenzek. Lá aparece casos de um médico que na vida passada, na Segunda Guerra Mundial, matava as pessoas. Ele mais 2 médicos, na Segunda Guerra Mundial. Ele vem na vida atual com síndrome de Down. Por que está voltando tantos autistas agora? Lá em casa tem um, de 4 anos. Amanhã faz 4 anos. Grau leve. Para resgatar débitos de vidas passadas, do pai, da mãe dele. Né? Então, a gente vem da onde? Do mundo espiritual. No livro dos Espíritos, a gente tem ali os espíritos de primeira, segunda e terceira grandeza. Com certeza nós espíritas estamos na terceira, com chance de ir para a segunda, e todos nós de sair da terceira escala de espírito para a segunda, para a primeira, todos nós temos a possibilidade de evoluir, né? Primeira ordem, segunda e a terceira ordem. Está aqui na parte segunda do livro dos Espíritos, né? Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus. Os princípios da lei de Deus. Família, né? Jesus, o amor. Tem algumas frases que a gente nunca pode esquecer na vida, que são as frases que essa vivência, né? O Jesus de Nazaré em minha vida, a vivência, né? Com certeza, talvez a maior frase da doutrina espírita, o fora da caridade não há salvação. A outra frase, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas principalmente, entender um Deus bom, um Deus alegre. Foi nos passado durante muito tempo um Deus que castigava, um Deus triste. Nós tínhamos a confissão. Nós tínhamos que se confessar. Nós viemos da Igreja Católica, que muito nos ajudou. Mas dentro de cada um de nós, nós temos um templo sagrado, que é conversar com Deus através da oração. Né? Então, dentro da doutrina espírita, vocês podem observar que a gente fala muito sobre o desapego das coisas. A gente respeita quem gosta de santo, a gente não condena, cada pessoa tem os seus gostos, que nós viemos da Igreja Católica. Né? O único quadro que a gente tem é do Espírito mais perfeito, que é Jesus que está aqui atrás da gente.
E olha, eu vou dizer para vocês assim que 15 anos, 16 anos agora em outubro, eu completo andando o Brasil inteiro, trabalhando, dando aula, fazendo palestra. E seguido eu venho aqui antes das viagens, coloco a mão ali atrás e faço uma prece. Porque entrar dentro de avião quase toda semana e sair dentro de avião, a gente é quase um suicida. Então eu entro lá rezando, saio rezando. Obrigado a Deus que não caiu dessa vez. Eu preciso de mais tempo aqui, pelo amor de Deus, não deixa cair o avião. Né? Então, a gente entender as coisas de Deus é fácil. O difícil é vivenciar na família, tendo paciência, respeitando as pessoas como elas são, entendendo que cada um tem uma evolução. A gente às vezes quer converter as pessoas para ser espírita, mas uns vão se sentir bem dentro da Igreja Católica. Né? Muitos que passaram por mim no grupo de integração, a nossa presidente, esses dias nós conversando, descobri que ela passou por mim no grupo de integração. E muitos que hoje trabalham aqui começaram, como eu, no grupo de integração, que é o grupo que recebe cada um de nós aqui na casa. Que hoje tem outro nome, né? Não é mais grupo de integração. É o grupo de integração. Então, diz assim, né? E consolação pela fé e pela esperança. Por que consolação? Todos nós perdemos entes queridos. E a gente não quer perder pai, não quer perder mãe. Eu perdi uma filha 2 semanas antes de nascer, no útero. A gente retirou ela morta do útero. A casa aqui é tão abençoada que 6 meses depois ela se comunica aqui na casa, através da dona Eulália, para dizer que ela precisava só daquele tempo. Depois morre mais uma no 5º mês, que é a Juliana. Depois vem a Marina, que está aí com 21, que perde a audição no hospital. Ela tem perda severa, usa aparelho, surda. Né? E agora, o pequeno Christian, autista, que a gente está estudando, tentando entender algumas coisas, mas o que a doutrina espírita nos proporciona também? Eu nunca reclamei de nada, eu só agradeço, porque aqui a gente aprende que sempre podia ser pior. Nessa comunicação da Bruna, ela diz, eu ia nascer, durar uns dias e ia morrer, mas é graças ao trabalho que o meu pai faz aqui com muito amor, que a espiritualidade abreviou o sofrimento. Eu ia durar só uns dias. Então, olhem o que Deus faz por nós. Nos dá a oportunidade de reencarnar, nos dá a oportunidade do estudo, do conhecimento. Conheceis a verdade nos libertará, vos libertará. Então, por isso que a gente enfatiza muito aqui na casa, a gente tirar um tempo, aqueles que quiserem, de vir estudar aqui na casa com a gente. Um dia a gente não vai estar mais aqui, que nem já não está mais o seu Jimenez, seu Ramiro, seu Divino, a dona Eulália, né? Graças a Deus que ainda tem a Salete Bertoldo que está por aqui, a Jonete Cavion, a Tice, muitas pessoas que o Jesus de Nazaré é feito por vocês, não por nós. Nós somos aqueles devedores que através da palestra, do passe, estamos nos ajudando. Não ajudando vocês, é nos ajudando. E tudo que eu estou falando aqui é para mim. Por isso que eu brinquei antes, eu brinco muito sobre isso. Falem com a dona Lenira, minha mãe, falem com a Joana, elas vão achar um monte de defeito. Mas eu melhorei um pouquinho, algumas coisas eu melhorei. Tenho muito que melhorar ainda. Então, a vivência da doutrina espírita no dia a dia é a parte mais difícil. Por quê? Porque os desafetos estão ali dentro da casa da gente, estão no trabalho. Ninguém tem um chefe que às vezes é um pouco mais duro com a gente, por nada. Nesse livro, Deficiente Mental, porque fui um, relata ali um caso de uma mulher que ela foi muito ruim durante a escravidão, para os escravos e para os empregados da casa. Muito orgulhosa, muito orgulhosa. Ela veio na próxima vida como deficiente física. Então, nesse livro lá, narra aquilo que a gente fala muito aqui na Casa Espírita, que ninguém sofre por acaso.
a condição do planeta, gente, a condição do nosso planeta, aqueles que governam o planeta e nos mandam mensagem através dos livros, eles falam, ainda predomina o mal, por isso que a gente sofre. A gente tem dificuldade de perdoar. Tem pessoas que dizem, eu escutei isso dentro da minha família, pode vir aqui pintado de branco que eu não vou perdoar. Gente, vai criar uma obsessão lá de 100, 200, 300 anos. A dificuldade de perdoar. E às vezes é por coisas bobas, gente. Problemas da nora com sogra, genro com sogro, com os cunhados. E a brincadeira que eu faço sempre, no bom sentido, né, porque o espiritismo, eu estava hoje de manhã assistindo um vídeo, casos de humor de Divaldo Franco, os causos que ele conta. Por isso que eu brinco, há muito tempo, há 33 anos. Tratem bem a sogra. É o merecimento da gente. O sogro. É o merecimento de cada um de nós. Está ali porque a gente pediu. Deus não está condenando ninguém. E no Evangelho fala aqui, né? Se reconciliar o mais rápido, depressa. Vai que hoje, dormindo, a gente morra durante o sono. Agora, dia 5 de outubro, 12 dias atrás, morreu uma pessoa muito próxima de mim, com 59 anos, infarto fulminante durante o sono. Que morte abençoada. Né? Morrer durante o sono. Aí os irmãos, as irmãs, muito preocupados, né? Daí eu disse, olha, cada um de nós tem um tempo aqui. O seu Ramiro, que morreu com 100 anos, quando ele dava o estudo para a gente, ele dizia, olha, me alertaram que eu vou morrer com 80. Ele prolongou mais 20 anos, de tantas coisas boas que ele fazia. O Divaldo recebeu mais uma moratória para quê, gente? Para quê? Olha o bem que ele faz. Ele tem live na quinta e no sábado, às 20 horas, gente, na Mansão do Caminho. Firme e forte. Né? Então, essa vivência que a doutrina espírita vai nos passando, gente, é para a gente, diariamente, a oração, a água fluida, quando a gente vinha aqui na casa espírita, mas principalmente, gente, a gente nunca deixar de ter de gratidão com as pessoas. Eu digo, olha, eu sou muito grato à convivência com o seu Divino, o seu Ramiro, o seu Jimenez, o seu Ney Brant, que trabalhava, a equipe que trabalhava com ele durante a palestra era uma equipe de orientais. O privilégio que a gente teve de assistir a palestra dele, do seu Dulcimar, que o filho hoje trabalha lá no Harmonia e Luz, que é onde o seu Divino doou toda a construção da casa, né? Falecido já também, o seu Dulcimar. Tem um filho lá agora. Então, a gente nunca pode deixar de ter gratidão por essas pessoas. Por quê, gente? Alguém começou o Jesus Nazaré 47 anos atrás, com muito esforço. Me contaram uma história, depois eu vou confirmar com a família do seu Divino, acho que é real, que quando ele tentava construir aqui, de noite alguns vizinhos vinham e derrubavam tudo. Depois o pessoal entendeu que era uma casa espírita, e aí não teve mais problema. Né? Então essa vivência é a gente estar sempre cuidando da reforma íntima, cuidando dos nossos vícios. A gente aprende com a esposa, com a mãe, com o pai, com o irmão, a trabalhar o que a gente fala. A gente não tem ideia do poder que tem a nossa fala, quando a gente fala alguma coisa. O poder das palavras. Porque a gente é aquilo que a gente pensa. Então, por isso que na doutrina espírita a gente fala muito de pensar positivo. Quando vê um pensamento negativo, faz o que eu faço aqui, gente, ó. Pensando positivo. Hoje de manhã eu abri a casa aqui, apareceu sobre os pensamentos. A gente, quando fala da frase fora da caridade não há salvação, tem tantas maneiras da gente fazer caridade. A gente pode comprar um livrinho pequenininho desses e dar para as pessoas que precisam. A gente pode comprar um evangelho e dar de aniversário. A gente pode dar um romance. Né? Às vezes, se alguém está passando por algum problema com drogas na família,
um outro livro que tem ali da Vera, o título é Ah, Se Eu Pudesse, Ah, Se Eu Pudesse. É a psicografia de pessoas que tinham problema de drogas. Todos eles desencarnaram dando depoimentos sobre a perda de tempo com as drogas. O livro é fantástico, todas as pessoas drogadas. Para a gente encerrar, que está quase terminando o tempo, eu lembrei de um livro que fala da reencarnação de Allan Kardec como um centurião romano, Cornélios. E olhem o porquê que a gente tem que ter gratidão e viver Jesus no nosso coração. Olhem a descrição que ele fala quando ele vai para ele e outros soldados, ele não conhecia Jesus. O livro é Cornélios, o centurião que viu Jesus. O coração do soldado bateu mais rápido. Seus olhos buscavam avistar aquele homem, objeto de tanta curiosidade e preocupação. De repente parou. Ele viu Jesus. A sua respiração por um instante se prendeu. Jamais vira alguém tão belo. Tinha o porte de um rei. E seu olhar era doce, de uma bondade extrema. Do olhar doce, os olhos são a nossa janela da alma, né? Só pode ser ele, pensou. Lá está o mestre, exclamou feliz Davi, pois já ouvira outras vezes. Procuramos nos aproximar mais, convidou Cornélios. Estranha sensação de paz apossou-se do centurião, que vagarosamente, sem tirar os olhos dele, aproximou-se bem perto. Nosso Senhor estava no centro de um semicírculo de pessoas. Vestia túnica branca e por cima dela um manto escuro, cor de vinho. Seus cabelos longos balançavam o vento como o trigal maduro. O centurião magnetizado abeirou-se mais para melhor ouvi-lo. O mais estranho era que todos o estavam entendendo, mesmo os que se encontravam mais longe na encosta. E depois, para encerrar, tem a parte que Jesus já está preso, e olha que interessante, esse centurião, ele vem como um reitor numa universidade de Praga, com o nome de John Hus. Ele foi queimado vivo na época que Martim Lutero começava a questão quando criou a nova religião, os protestantes, no caso, né? A religião evangélica. E mais tarde, esse centurião, quem é esse centurião mais tarde? Hipólite Leão Denizar Rivail, nosso Allan Kardec. Agora, Jesus já está preso, né? E ele está lá. O mestre silencioso olhou-o compassivo. O centurião, embora desconcertado, implorou-lhe: deixe-me morrer em teu lugar. Kardec se oferece para ser crucificado no lugar de Jesus. De que vale a vida de um soldado obscuro, comparada à tua, que a tantos beneficia? Olhem só. Jesus, ouvindo suas comoventes palavras, ergue-se. Diante de seu rosto celestial e de seu meigo olhar, o centurião constrangido caiu de joelhos aos pés do mestre. Assim como Saulo cai aos pés de Jesus, quando Jesus diz: Saulo, 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 por que me persegues? Então, olhem só, Saulo se converte no apóstolo Paulo e aqui é Kardec, né? Encarnação lá atrás. Diante de seu rosto celestial, de seu meigo olhar, o centurião constrangido caiu de joelhos. Naquele momento único de sua vida, Cornélios nada temia, porque a presença de Jesus o enchia de santificada coragem. Sua voz melancólica e inconfundível então se fez ouvir no silêncio daquele quarto. Agradeço-te o devotamento e aprecio a tua coragem. Porém, não posso aceitar teu sacrifício. Meu sacrifício não é menor do que o de tantos outros que se imolaram pela verdade. Cornélios, envergonhado de sua ousadia, não sabia o que dizer, limitando-se a ouvir. Jesus continuou: não deplores a minha sorte, filho. Também não desdenhe o teu sacrifício. Jesus reconhecendo, imagina, ele se ofereceu para ser crucificado no lugar de Jesus. Nesse instante, o mestre olhou o vácuo como se estivesse vendo o futuro, que nem está no nosso lar. Quando descreve, quando a gente desencarna,
que aparece às várias reencarnações nossas, como se ligasse várias televisões. Cornélio, sem nada entender, continuou cabisbaixo, esperando o mestre terminar. Os profetas que me precederam foram mortos pelos homens, e os que me seguirem, por amor à verdade, também serão perseguidos, em memória de meu nome. E eu estou a ver-te nas chamas da fogueira num futuro longínquo. Jesus estava enxergando esse centurião, vim numa encarnação mais adiante, como John Hus, reitor de uma universidade, sendo queimado vivo por discordar das ideias da época da Santa Inquisição, e depois ele vem como o nosso querido Allan Kardec. Então é isso, gente, essa vivência que Jesus veio nos mostrar, ele falou e vivenciou tudo que ele falou. Ele falou de amor, vivenciou amor, ele falou de perdão e perdoou a mulher adúltera. Ele na cruz, é outra frase que a gente relembra sempre, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O espírito mais evoluído, crucificado para nos ajudar, e nós, às vezes, lá em casa, por uma intriga, uma fofoquinha, o ciúme, às vezes, ali dentro da família, por uma besteira, a gente deixa de falar com o pai, com a mãe, com o vizinho, com a sogra. Por isso que na doutrina espírita a gente fala da importância da humildade que Jesus vem ensinar, nasce entre os animais. O espírito mais evoluído nasceu aonde, gente? Numa manjedoura. E ele veio mostrar que a gente precisa sempre continuar sendo humilde. E o cuidado dentro da doutrina espírita é sempre quando a gente assumir os cargos, não perder a humildade, porque aqueles cargos são passageiros. A gente continuar esse trabalho que os nossos queridos fundadores fizeram. Sou muito grato por me ouvirem, desculpa pelo choro, mas é alguém que vai fazer já 60 anos em dezembro, né? E nós vamos rapidinho ver uma mensagem pequenininha, para a gente sair bem, depois a gente já chama os nossos irmãos para o passe, nesse dia muito bonito, do 17 de outubro, né, gente? Olha que dia bonito quando sair fora hoje, para a gente agradecer tudo que está o dia de hoje. É nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então nós vamos agora chamar os nossos irmãos para a gente fazer o passe para finalizar, né? Desejando sempre que todos voltem melhores, sempre mais alegres, gente, mais esperançosos, sempre, tudo passa. Mestre Jesus, muito obrigado, gratidão pela querida Sociedade Espírita Jesus Nazaré. Que Deus abençoe todas as pessoas que passaram por aqui hoje, suas famílias, seus filhos, os familiares desencarnados, onde se encontrarem, que recebam sempre as bênçãos de Deus e de Jesus. Pai, a todos aqueles que com muito amor e dedicação, muito trabalho, muito suor, tiraram cada carrinho de terra para que pudéssemos ter hoje a nossa querida Sociedade Espírita de Nazaré, que eles sejam abençoados, que se sintam o nosso amor e a nossa gratidão por eles terem iniciado todo esse trabalho. Mas a Ti, Mestre Jesus, te pedimos perdão por muitas vezes não termos fé, por muitas vezes esquecemos o amar a Deus, muitas vezes esquecemos a humildade, muitas vezes esquecemos que precisamos perdoar mais, muitas vezes esquecemos que sempre dá para recomeçar. Mestre Jesus, novamente, abençoe cada um que veio aqui hoje buscar mais amor, mais esperança, mais fé, saindo daqui mais leve,
porque a vida é leve. Nos ensinastes que essa vida aqui tudo é passageiro. E abençoa, Pai, essa casa, para que ela complete 50, 60, 70, 100 anos. Que ela continue irradiando os teus ensinamentos. Que permita, Pai, que possamos sempre trabalhar a humildade, a fé, a esperança e o amor. Gratidão, Pai, por tudo. Eu só tenho te dizer gratidão por tudo que a gente recebe. E que assim seja. Um bom final de quinta a todos, gente. Hoje de noite tem a Simone também, ex-presidente da casa. E que Deus abençoe mais uma vez. Já estamos chegando no final de ano, que Deus abençoe a todas as famílias de vocês aí. E continuem vindo na casa, estudando aí, para a gente continuar vendo todos vocês aqui. Que assim seja.